Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Santana e esse aqui é o Biabix. E hoje eu vou fazer o vídeo de continuação, né, do grau 26, né? E a gente vai falar hoje sobre a profecia Dark. Vou dar um resumo pra vocês, mais ou menos, do final do outro livro, então vai ser um spoiler. E pra poder contextualizar o que acontece nesse livro aqui. No final de grau 26, né, pra quem viu o vídeo anterior, tem o Squeezel, que é o assassino deste livro. E ele é pego no final, né? Na verdade, ele é morto no final. E é uma cena bem gore. Só que a transição do primeiro livro pro segundo livro, problemático é... Como de vez eles prenderam o Squeezel, eles mataram o Squeezel, ele tá sofrendo punições administrativas pela parte do FBI. Porque não deveria ter feito isso. Principalmente porque a motivação da morte do Squeezel tem a ver com o fato que ele matou a mulher do Steve Dark. Então foi, tipo, uma vingança. Então não foi, tipo, ele estava em perigo e atirou primeiro. Até porque a morte do Squeezel não foi uma morte, tipo, um tiro. Foi mais uma coisa meio... cortem as cabeças. Então foi bem pesada. Então nesse livro, o Dark, ele tá sofrendo punições... Não só o Dark, né? O grupo todo tá sofrendo punições, né? Administrativas. Então, eles estão, tipo, sobre 100% de vigilância. Eles vão continuar fazendo o trabalho deles, mas eles vão ter que, tipo, fazer favores. O que é horrível, o que é horroroso, mas é isso. E aí, no final, no início desse livro, no caso, no prólogo, eles vão pra Itália, se eu não me engano. Isso. Eles vão pra Itália, porque eles chegam lá, tem várias pessoas que foram envenenadas e tal, e por causa de um chafariz. E nesse chafariz tem a máscara, só que preta, igual que o Squeezel usava. E aí ele fica muito loucão, porque, tipo assim, gente, ele sabe que o Squeezel tá morto. Como assim aparece outra pessoa, né? Tipo, um discípulo, o que que tá acontecendo? E aí se passa um tempo, e aí a gente vem pra esse assassino deste livro específico. Porque essa cena aqui na Itália, ela se conecta muito tempo depois, mas uma boa ponte de um caso pro outro. Cada livro vai ter o seu grupo de assassinos em específico. Esse daqui, eles chamam do assassino do tarô. Ah, Bia, por quê? Porque, basicamente, todos os corpos que eles encontram nesse livro estão em posições de uma carta de tarô. Ou foram mortos conforme uma carta de tarô. Porque uma coisa é um pouco diferente da outra. Eu vou achar aqui algumas imagens de tarô pra colocar pra vocês. Eu vou mostrar do livro. Se não der, eu deixo aqui do lado, tá? Acho que dá pra vocês verem, né? Então, assim. Exatamente isso. Aí, cada corpo foi encontrado conforme tava uma carta de tarô. Então, por isso que começaram a chamar ele, né, tarô. É uma coisa, o conceito, tipo, por exemplo, do assassino do Zodíaco. Começaram a chamar ele por causa disso. Enfim. Então, por exemplo, só que tem cartas de tarô que não necessariamente parecem que é um jeito de deixar a pessoa morta. Só que aí usam elementos que estão na imagem como fontes de inspiração. Quer ver? Tem um outro aqui que aparece também. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui foi literal. Utilizaram isso aqui como literalidade. Tem outros aqui que não foi tão literal. Então, por exemplo, foram elementos que tem nas cartas de tarô que apareceram e acabou que isso foi conectando. Só que, nesse meio tempo, o Steve Dark, ele fica muito revoltado com o FBI, com a polícia, com tudo, e aí ele decide sair, né? Porque ele usa a desculpa que vai cuidar da filha dele e tal, porque ele não aguenta mais. Só que ele tá trabalhando nesse caso, meio que assim, off. O que causa um grande problema. Porque o fato dele estar off para o FBI, etc., desse caso, e tá atrás do caso o tempo todo, perto das vítimas o tempo todo, sempre sabe o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, tem passe livre para entrar, para ver as coisas, torna ele o principal suspeito. O que eu já acho que foi mal colocado, mas aí minhas opiniões a gente vai deixar mais lá pro final, tá bom? Então, aqui ainda, então a gente tem toda essa trama. Então, a gente tem o Steve Dark, que é um dos maiores detetives que tem, né? Pra assassinos desse nível, desse grau.
E ele tá trabalhando sozinho, vamos deixar assim, porque ele não tá com o FBI, não tá com a polícia, não tá com a CIA, não tá com ninguém. E aí, a galera do FBI acha que ele tiltou, que ele ficou tiruleibe das ideias, e que ele é o assassino do Zodíaco. Zodíaco, das cartas de tarô. Então, de vez eles ficarem procurando outra pessoa, eles ficam seguindo o que o Dark tá fazendo. Sim. Então, basicamente, esse é o enredo. A gente tem algumas mortes, não lembro quantas em específico, mas a gente tem algumas mortes. A gente tem um Dark fazendo o papel dele de detetive, mesmo que não seja para órgãos públicos e federais, porque ele não consegue, ele simplesmente não consegue não fazer isso, ele não consegue não caçar, e, tipo, ele é tão necessário quanto respirar pra ele fazer isso, então ele não consegue. E a gente tem um grupo da FBI meio burro, porque agora a gente tem que falar que eles foram bem burros nesse livro, caçando o Dark de vez caçar realmente quem são os verdadeiros assassinos. Vamos para a minha opinião sobre esse livro. Depois de ter lido o Graal 26, quando eu fui ler A Profecia Dark, eu tava com muita expectativa. E eu não posso nem culpar, tipo assim, me colocaram expectativa. Não, porque, como eu falei, tem eu e mais 5 pessoas no mundo que leram esse livro. Então eu tava com muita expectativa pelo que eu li no livro anterior. Então eu fui com muita sede ao pote. E esse livro não me entregou a mesma satisfação que o livro anterior entregou. Ele é ruim? Não. Mas assim, Grau 26 é um 5 estrelas, esse aqui é um 3 estrelas. Dá pra entender? Ele não é ruim, mas ele também não é bom. Ele não é bom porque tem algumas picuinhas, algumas coisas criadas pra dentro de interação de romance que eu achei ruim, que eu achei que era desnecessário. Além de que a motivação dos verdadeiros assassinos é podre. Assim, é podre porque não faz muito sentido, sabe? Tipo, eles queriam uma coisa e fizeram outra. Achei, assim, falho. Mas qual era a intenção do Squeezer? Matar todo mundo. Botar o terror. Era muito mais justificável. Ele não tinha a predição de fazer alguma coisa pra poder ser vingança de algo. Não. Ele só era um assassino maluco. Show. Com loucura a gente vai discutir. Ele era maluco, acabou e acabou. Esse aqui, eles eram racionais. Então, assim, eles estavam criando escalonando coisas pra chamar atenção, pra chegar aonde eles queriam. Porque eles não tinham chegado onde queriam. Mas 10 pessoas até chegar onde eles queriam. Então, assim, achei fraco. E, assim, o FBI fica correndo atrás do Steve, tipo, o que você tá fazendo aqui? Será que ele é o assassino? Será que ele se rendeu ao lado, sei lá, o lado negro da força, que não sei o que, não sei o que lá. Sabe? Insuportável. Nossa, esse livro é muito insuportável. Essa parte, principalmente. Tipo, o FBI devesse fazer o trabalho dele, tá se preocupando em fazer o trabalho dos outros, sabe? E o Steve Dark sozinho tá fazendo um trabalho melhor do que o FBI, né? E aí, quando eu digo sozinho, a gente tem que abrir um parênteses aqui. Por que abrir um parênteses? Porque neste livro aparece uma pessoa que eu acho ela muito suspeita, mas é uma pessoa que conhece o Dark, uma mulher, o que oferece pra ele alguns recursos, pra ele fazer o que ele quer fazer. E ele aceita esses recursos, vai aceitando. Ela vai dando dica, computador, que não sei o que, esconderijo, piripro. E ele vai aceitando esses recursos, dá um passe pra ele de que ele pode mostrar que ele passa em qualquer lugar que ele vai poder entrar. E ele vai aceitando. Então, assim, ele tem essa ajuda dessa mulher, que até então a gente não sabe muito bem quem é, não sabe muito bem se pode confiar nela, mas tem essa mulher, que é um mistério, tá? E ela é um mistério até o próximo livro. Então, ela tem esses acessos, ela tem dinheiro, ela tem informação, e ele tá fazendo o dele. De achar. E é ele que acha, tá? Pra deixar bem claro. É ele que acha quem são os assassinos. Uma outra coisa muito legal também que tem nesse livro é que o Dark, ele começa a se consultar com uma taróloga. Quando ele começa a ver
que os casos têm a ver com carta de tarô e é uma parada que ele não sabe, ele começa uma taróloga pra poder entender como que funciona as cartas de tarô, pra também tirar, né, baralho pra ele. E aí as coisas começam a se cruzar, né? E eu acho que é a ideia do autor realmente colocar esse ponto de dúvida pra gente, porque a gente não é apresentado quem são os assassinos. Diferente do livro anterior, que a gente já sabe que é o Squeezer, e a gente tá acompanhando a polícia achar o Squeezer, né? Esse livro a gente não sabe a priori quem é, a gente sabe as mortes, a gente lê as mortes, né? Mas quem é a pessoa que tá fazendo, a gente não sabe. Justamente pra dar essa ótica de que, ai, poderia ser o Dark. Mas a história, ela vai andando de um jeito que você vê que ela se perde nessa teoria, né? Se fosse construído totalmente dentro dessa teoria, poderia até ser melhor, mas não foi construído totalmente nessa teoria, então falhou, e falhou feio, falhou rude. Mas continuando. E aí, ele começa a se constar com essa taróloga some, apareceu outra taróloga, e você fica tipo, será? Será que tá todo mundo envolvido? Aí você já começa a questionar quem tá envolvido, quem não tá, né? Você já fica meio maluco. Esse livro, a parte boa desse livro é que você fica meio maluco, você fica meio bitolado, você quer saber o que tá acontecendo. Não é tão bom quanto o primeiro, mas ele te dá essa sensação de você querer saber quem é, o porquê, como, onde. Só que quando você descobre também, aí vira meio xuxa capenga. Pra finalizar a parte sem spoiler, o que eu tenho pra dizer desse livro é que, como continuação, eu acho que ele pecou um pouco. Porém, contudo, entretanto, as partes de vídeo, né, porque eu até falei com você sobre isso no vídeo anterior, nesse primeiro livro, mas pra quem não assistiu, esse é um romance interativo. Então, você tem a parte que você lê aqui, no físico, e você tem a parte interativa, né? Eu até falei no vídeo anterior que, infelizmente, o site mesmo, ele não tá mais funcionando no Brasil, né? Justamente pelo tempo, etc. Mas os vídeos estão disponíveis no YouTube. Legendados, claramente, né? Eu acredito que quando tinha um site, talvez eles sejam dublados, mas o que sobrou foi o legendado. E você consegue assistir todos os vídeos lá. Por mais que tinha mais coisas interativas no site que a gente nunca vai saber porque, né? Enfim. Então, os vídeos desse daqui, eles são muito complementares tanto quanto o outro. Mas eu sinto que os vídeos desse daqui, eles dão um pavor maior. O outro, no primeiro livro, ele tinha mais o conceito de você ambientar as pessoas, local, etc. Esse aqui dá um apavoro. Esse daqui, meus amigos, não é pros fracos, não. Então, gosto mesmo, de verdade. Eu acho que os vídeos aqui foram bem mais elaborados, então eles deram uma crescida nos vídeos complementares do livro, por mais que o livro não tenha dado essa crescida também. Mas, a partir de agora, a gente vai pra parte com spoiler. Vamos para a parte com spoiler, porque tem muita coisa de spoiler que aconteceu nesse livro. O primeiro spoiler, eu acho que o maior de todos desse livro, que a gente sabe, mas o Steve não sabe. O ex-chefe dele pega o DNA do Squeezer que sobrou embaixo da unha da ex-mulher do Dark. E ele joga no banco de dados pra ver, né, se tem algum parente, se tem alguma coisa, qual é a linhagem e qual é a bomba que a gente recebe. O Squeezer e o Steve Dark são irmãos. E eu queria tanto um desdobramento disso, tanto. Mas não foi que a gente ganhou um desdobramento disso, tá? Só pra deixar bem claro. Mas é por isso que ele fica assim, será que... Por isso, é a primeira coisa que ele pensa é, agora eu entendo por que ele é tão bom em pegar assassinos. Porque ele também, o sangue de assassino corre no dele. Aí a gente fica meio assim, ai, Mona, dá uma segurada, dá uma fechadinha. Só que ele não para por aí. Ele não para por aí. Aí, quando ele começa a desconfiar de que é o Dark, que é o assassino das cartas de tarô, ele fica, será que ele se sucumbiu que nem o irmão? Aí ele, não, a família dele é a gente. Aí 2 segundos depois ele fica, mas ele tem o sangue de não sei o quê. Depois ele fica, não, mas a gente confia no Dark. Será que eu posso confiar no Dark? Será que ele não... Ele fica num dilema que deu vontade de pular. Sincero com vocês, deu vontade de pular. Mas esse é o primeiro grande plot do livro.
E que vai acompanhar no próximo também, né? Porque isso aqui vai ser independente dos assassinos desse livro. O segundo plot eu acabei de falar. Não é um, são dois assassinos. É um homem e uma mulher. Um casal. E aí, quando a gente descobre que são dois, faz muito sentido porque, etimologicamente dizendo, pra quem acompanha muito coisas sobre criminal, casos criminais, etc, e afins, ou até mesmo assistir pelo menos alguma temporada de Criminal Minds, sabe que existe uma diferença absurda em formas de matar uma pessoa quando é um homem, quando é uma mulher. Historicamente dizendo, normalmente mulheres matam outras pessoas com métodos menos brutais e violentos. Ah, por quê? Porque falta força? Às vezes. Mas porque normalmente não se precisa provar que é forte, ou o maioral, ou qualquer outra coisa do tipo, pra matar uma pessoa. Pode ser de uma forma invisível, tipo algum tipo de veneno ou coisa do tipo. Ou pode ser até uma morte um pouco bruta, mas não vai ser uma coisa assim absurda. Então, como as mortes elas acompanham uma forma, né, da carta de tarô, existem mortes violentas que realmente, além de ser violentas, além de serem brutas, precisam de uma força em específico. Então, claramente seria de um homem. Só que existem outras que são muito mais limpas e singelas, que seria um trabalho de uma mulher. E quando, antes deles pensarem, né, que seriam dois escombros, que um escombro só, eles começaram a achar um pouco estranho, porque as cenas, a gente tem a simbologia, mas as cenas, elas eram um pouco diferentes, justamente por essa questão, porque além de ser dois assassinos, era um homem e uma mulher, então cada um trabalha de uma forma diferente. Esse é o segundo plot. O terceiro plot, o que eu achei meio xoxo capenga, é que quando a gente descobre que é o casal, e a gente descobre o motivo do casal, é sem graça. E a gente descobre o motivo do casal, assim, ali próximo do final do livro, quando eles querem meter uma bomba numa empresa. Agora a gente vai pro motivo. O casal, que, se não me engano, sobrenome é Maestro, alguma coisa assim, todas as pessoas que eles mataram no livro tinham um motivo, mas um motivo completamente pessoal. Por exemplo, o primeiro que foi morto foi um financista, alguma coisa assim, financeiro, alguma parada assim, que não deu o dinheiro que eles precisavam pra financiar as coisas que eles precisavam financiar. Aí depois teve uma enfermeira que eles mataram porque ela não conseguiu salvar o filho deles. Aí depois teve um padre que tentaram atentar porque o padre foi lá rezar pelo filho deles, mas não conseguiu fazer com que o filho deles ficasse vivo. Aí teve um senador também que foi morto, que é da galera ali de Wall Street, que ele compactuava, né, com a galera de Wall Street e que fez eles perderem a casa, né? Então, assim, eles foram perdendo várias coisas ao longo do tempo. Eles marcaram quem eram as pessoas e começaram a essa loucura de matar todo mundo que o fez perder alguma coisa. E no fim, eles queriam explodir um prédio que chamava Titanic. Que nesse prédio era sede de uma empresa que fez o marido, né, perder o emprego. Acho que é Abdala, acho que é o nome dele. Enfim. Então, esse é o motivo. Porque a vida não foi favorável com eles, eles acharam o suficiente pra sair matando todo mundo. Quer dizer, todo mundo não, pessoas específicas que eles acharam que eram culpados pela vida deles estar do jeito que tá. Então, assim, eu achei meio show de capenga. Assim, pra um livro, meio show de capenga. Então, assim, eles vão atrás de cada pessoa que eles acham que não os ajudaram e acabou afundando a situação deles. E fizeram esse show de horror. E além de eles mataram 3 meninas numa boate, eu lembro agora, que eles mataram 3 meninas numa boate, que eles colocaram elas assim, tipo, penduradas assim pelo teto, como se fosse fantoche, que não tem nada a ver. Essa morte eu fiquei muito tempo tentando racionalizar o que acontecia. Mas era tipo assim, era um aviso. Elas foram mortas antes de se tornarem ambiciosas, como essas outras pessoas que eles mataram também. O que pra mim é tosco. Se você for pensar, as meninas não fizeram nada, mas eles queriam chocar.
Porque pra mim, essa morte dela foi meio que um choque. Então, quando todas essas peças fazem sentido, a gente já tá, tipo, faltando 20 páginas pra finalizar o livro. E aí a gente vai pra Titanic, né? Vai pra Titanic, é até engraçado essa frase. Mas vai pro prédio chamado Titanic, que é onde ele quer explodir o prédio todo. Porque ele foi, acho que armador, desarmador de bombas numa das guerras. E eles falam que o país está falido, que o país não vai pra frente, que o país jorra sangue, que o país mata seus próprios, né, seus próprios condizentes, né? E que o que eles estão fazendo é só acelerar o processo. Esse discurso me deixou pensativa. Principalmente sabendo que o livro se passa, claramente, nos Estados Unidos. E que, né, muitas dessas pessoas vão pra guerra. Guerras que, né, ok. Então, e ele é ex-militar. Então, a gente descobre tudo isso faltando, sei lá, tipo, 20 páginas pra terminar o livro. Só que eu achei a motivação meio fraca. Assim, no início, eu achei que fosse só uma pessoa muito mística. Mas não, eles são meio charlatões mesmo, assim. Só queriam que as pessoas achassem que tinha uma coisa maior do que realmente era. Achei fraco. E é claro que o Steve descobre tudo e ele tenta minimizar, né? Algumas bombas explodem, não são todas. Aí ele consegue correr atrás e pegar e prender e afins. Mas eu achei meio fraco, achei meio... Estava esperando mais, como eu disse no início do vídeo. E assim, veremos o que vai ser do terceiro livro. Espero que seja melhor do que o segundo. Pra ser um bom fechamento, né? Porque não tem mais livros depois desse. E eu realmente gostei muito da estrutura, da forma, do que foi criado. E vou ser bem triste se no terceiro livro for meio capenga, né? Mas é isso. Deixa aqui nos comentários, né? Sobre, vou deixar o link tanto do primeiro livro como do segundo livro aqui embaixo. O link do meu livro também aqui embaixo. Caso vocês forem comprar alguma coisa, comprem no meu link da Amazon, que eu agradeço. É isso. Beijinho. Tchau, tchau.